Beleza? Tudo certo? Se inscreve aí, deixa o like se você não deixou e se você não tiver inscrito. E confiram os benefícios que eu tenho disponíveis para vocês na descrição do vídeo se vocês estiverem interessados, né? Eu quero trazer uma perspectiva um pouco diferente hoje para vocês e para nós sobre essa história do empoderamento feminino, né? Mais do que sabido, todos aí estão cientes, isso já foi muito batido e macetado, falado aqui na comunidade, né? Referente a essa questão da mulher hoje, do empoderamento feminino, que as mulheres hoje têm mais poder, são mais empoderadas do que os homens, né, quando você faz uma comparação, principalmente dentro de um relacionamento, né, o que é mais comum você ver hoje em dia são várias mulheres modernas, né, nas mídias sociais, por exemplo, se gabando de que elas têm vários contatinhos, de que a gente não consegue ter, por isso que a gente tem inveja, generalizando, deixando as leis de fora, a questão jurídica, os homens têm mais poder e são mais empoderados do que a mulher lidando com elas. Seja ficando, seja em relacionamento ou algo do tipo, deixando as leis de fora, desde que você não coloque as leis na sua vida, definitivamente elas vão ter mais poder do que você de um modo geral. Mas se você não levar isso em consideração, os homens são mais empoderados do que a mulher. Porque as mulheres, cara, hoje em dia elas estão perdendo o principal empoderamento que elas têm, que é conseguir amor dos homens, que é justamente serem gostáveis. Por quê? Pega o raciocínio, rapaziada. Eu tô juntando todos os raciocínios que eu fiz nesse vídeo, que eu fiz nos vídeos anteriores para fazer esse vídeo. Sobre o que eu falei, principalmente referente ao homem separar sexo de sentimento e a mulher não, generalizando, ela substitui por outra coisa, eu já falei isso pra vocês. Então isso ainda tá fresco na memória de vocês para entenderem esse vídeo. E a outra questão foi do último vídeo que eu fiz recentemente, onde eu disse que as mulheres estão desaprendendo a serem gostáveis. Quando você leva em consideração esses dois componentes, homem separar sexo de sentimento e mulher não, e o segundo componente de que as mulheres não sabem ser gostáveis, hoje em dia estão desaprendendo a serem gostáveis, comparado com as mulheres do passado, e que o homem precisa ser gostável, cara, as mulheres estão, de modo geral, perdendo o principal poder que elas têm, que é de quê? Que é a habilidade de conseguir garimpar ouro, de conseguir garimpar algo de valioso. O que o homem tem de valioso? É o sentimento que ele vai ter por essa mulher. Se as mulheres estão desaprendendo de serem gostáveis, elas estão perdendo a habilidade que elas têm de garimpar ouro. O mesmo acontece com o homem? Não. Vocês mesmos não falam de que tem homens que têm que gerar fortes emoções nas mulheres, esse tipo de coisa, etc. Então, esse é um belo exemplo de que as mulheres não desconectam emoções para entregar a relação sexual. Tem caras que conseguem transar com várias mulheres porque eles provocam fortes emoções. É um belo exemplo. O homem você tem que provocar fortes emoções no homem para ele querer transar com uma mulher? Não, porque o homem separa sexo e sentimento. O homem consegue transar, foi o que eu falei. O que muitas mulheres não entendem é que o homem não precisa gostar de uma mulher para transar com ela. Entendeu? Definitivamente, a mulher que sabe, tem aquele ditado, né? Mulheres que sabem ser bonitas. A mulher que sabe ser bonita, basicamente, é a mulher que ela sabe ser gostável. Ou a mulher que é simpática. O fator simpatia para a mulher é um multiplicador da beleza dela. E o fator antipatia na mulher é um fator que subtrai a beleza dela. Porque ao mesmo tempo que o homem continua com tesão por uma mulher que não sabe ser gostável, ao mesmo tempo ele sente um ranço dela, né? Isso acaba subtraindo da beleza dela ou do interesse que ele tem por essa mulher. Que ele simplesmente vê ela praticamente só como objeto sexual e não se interessa por mais nada. Já a mulher que é bonita, gostosa e sabe ser simpática, isso é um multiplicador. Parece que ela fica mais bonita pro homem. Acho que todo cara já sentiu esse tipo de sentimento prestando atenção nas mulheres, né? Então esse é o ponto. O que acontece? Foi o que eu falei. O homem, cara, pra ele transar, ele precisa ser gostável. Ele tem que aprender. A única forma do homem conseguir sexo é se ele aprender a garimpar ouro. Entende o que eu quero dizer? O homem, cara, ele não tem que aprender a garimpar areia, porque o sexo da mulher é o ouro, e a mulher entrega sexo normalmente com emoções ou com sentimento. Então a única habilidade que o homem precisa desenvolver é aprender a garimpar ouro. O homem não quer garimpar areia, porque qual que é a areia pro homem? É o sentimento da mulher, sem o sexo. Entende o que eu quero dizer? É a mesma coisa, só que para as mulheres, cara, é diferente. Porque para as mulheres, elas têm duas habilidades separadas, porque o homem separa sexo de sentimento. Então, a habilidade que a mulher tem de conseguir sexo é separada da habilidade que a mulher tem de conseguir sentimento. As mulheres, elas garimpam ouro e areia com ferramentas diferentes. O homem, ele garimpa só ouro e areia com a mesma ferramenta. Porque ele tem que fazer a mulher gostar dele. E o que eu quero dizer? Foi o que eu falei. Esse empoderamento que as mulheres têm, rapaziada, na verdade, é um caminhão de areia. O que vale mais, um caminhão de areia ou uma barra de ouro? A resposta é simples. O que é mais caro? O que é mais valioso? A mulher tem um caminhão de areia, que são vários, que é o que eu falei. A mulher se gabar porque ela tem vários contatinhos, é a mesma coisa que ela se gabar porque ela tem um caminhão de areia. É a mesma coisa ela se gabar porque ela tem 300 garrafinhas de água, porque o sexo pro homem não vale absolutamente nada. Você tendo vários homens querendo transar contigo, ou que acham você interessante sexualmente, não tem valor nenhum. Agora, quantos homens você tem que gostam de você? Que querem te entregar sentimento, digamos assim? O homem tem que aprender a ser gostável, porque senão ele morre virgem.
eu não consigo transar com ninguém. Então, obrigatoriamente, para eu conseguir sexo, eu preciso ter uma ferramenta para garimpar ouro. A mulher não. A mulher, para conseguir sexo, ela não precisa ser gostável. Porque o homem não tem que gostar dela para transar. Ela só precisa ser gostosa. Então, quando o homem vai garimpar o que ele quer encontrar de valioso, ele só consegue garimpar ouro, cara. O que é mais fácil achar, areia ou ouro? E é uma pergunta que eu faço. Vocês, mulheres, estão encontrando facilidade para encontrar um homem que goste de vocês? Essa é uma pergunta que elas vão responder, cara, que a coisa mais difícil que tem é isso hoje em dia. Achar um cara que goste delas e que valorize elas por algo além do sexo. Essa é uma parada que é um fato entre elas. Elas mesmas reclamam disso e falam sobre isso hoje em dia. Que não tá fácil achar um cara que leve elas a sério e que goste delas e que se interesse por elas por algo além do interesse da relação sexual. Agora, o homem não, cara. O homem, se ele quiser se relacionar com uma mulher, vai ser mais difícil ele achar uma substituta. Só que quando ele achar, ele vai achar uma mulher que gosta dele. Por quê? Porque para ele se relacionar com uma mulher, ele tem que fazer essa mulher gostar dele. Senão ela não vai acabar transando com ele, cara. Porque para eu conseguir transar e ter relação sexual, eu tenho que fazer uma mulher gostar de mim. Eu preciso desenvolver, eu sou obrigado. O homem, se ele quiser transar, ele é obrigado a aprender a ser legal, a ser gostável, a ser simpático. Porque senão, generalizando, esse cara vai morrer virgem. Principalmente a maioria dos homens que são homens normais, não são homens que têm muita grana e não são homens que são tão, assim, privilegiados geneticamente. Esse cara vai ter que aprender a usar as armas que ele tem para conseguir transar. Que é o quê? Que é a personalidade. Que é ser gostável, que é ser chavequeiro, alguma coisa assim. Fazer uma mulher gostar dele. Isso nunca vai mudar. Você sempre vai ter que ser assim, porque as mulheres, generalizando, não separam sexo do sentimento. Só se você tiver muita grana, se você for muito boa pinta, ou tiver status, algo do tipo. Aí elas substituem o sentimento por outra coisa. Agora, as mulheres que, hoje, da nova geração, estão perdendo a habilidade de encontrar ouro, de encontrar sentimento, de fazer um homem gostar delas, elas estão perdendo o maior empoderamento que é esse. O maior empoderamento feminino não é conseguir sexo. As mulheres elas trocaram as bolas, cara. Elas inverteram as bolas. Elas acham que o verdadeiro empoderamento da mulher, no que tange a relacionamento, não tô falando de trabalho, essas coisas. Tô falando no que tange a relacionamento. Cara, isso é óbvio, cara. Qual que é o maior poder que a mulher tem no que tange a relacionamento? É ser gostável, é ser amável, é fazer um cara gostar dela. As mulheres modernas hoje em dia, generalizando, elas não sabem ser amáveis. Elas não sabem fazer um cara gostar dela. Elas sabem só fazer um cara querer transar com elas. E é isso que elas estão perdendo comparado com as mulheres mais tradicionais, com as mulheres do passado, com as mulheres que eram mais sábias. Porque quando as mães ensinavam para as filhas como tratar um homem, como ser legal para o homem, como fazer um cara gostar dela, elas sabiam que isso era o melhor para entregar para as filhas dela. Porque provavelmente elas já passaram, às vezes, por alguma experiência de só se relacionar sexualmente. Isso fazia mal para elas, entendeu? Isso fazia mal para... Por quê? Porque, veja bem, por que faz mal para a mulher acima de tudo? Ela está entregando ouro por areia. Por que ela está entregando ouro por areia? Porque quando a mulher se relaciona sexualmente, normalmente ela tem que gostar do cara. Aí ela gosta do cara, beleza, agora eu vou transar com você. Porque é o que eu falei, rapaziada, se não fosse assim, pra que existia a PUA? O PUA é uma forma de você fazer a mulher gostar de você, meu querido. Pra você conseguir transar. Não tô falando que ela vai se apaixonar, vai morrer de amor, mas ela tem que gostar de você por outras coisas pra transar contigo. Foi o que eu falei. A última coisa que você consegue fazer, a última coisa que a mulher faz é transar com você porque você tem um pau. Porque pau pra mulher é fácil conseguir, cara. Ela levanta a mão, eu quero transar, vai fazer uma fila, um caminhão de areia, querendo ficar com ela. Entende o que eu quero dizer? Para a mulher é fácil conseguir pau. Agora, sentimento, amor, não é fácil. Por isso as mulheres, no passado, ensinavam as outras, as suas filhas, a como fazer um cara gostar dela. Para ela aprender a conseguir areia com amor. Porque senão o homem só vai entregar areia para você e não vai entregar o ouro. Para ela conseguir areia com ouro. Porque senão o homem só vai te entregar sexo e não vai entregar sentimento. E elas ensinavam as mulheres a como tratar um homem bem, a como fazer um homem gostar delas. Provavelmente pelo amadurecimento, pela experiência que elas tiveram, justamente de às vezes trocar ouro só por areia. Ela entregar sexo e emoções e sentimento para um cara e um cara só entregar sexo para elas. Ela falou, cara, você não vai se sentir bem com isso. Porque você vai se sentir roubada, você vai sentir que você está perdendo nessa negociação. Porque você está entregando pro cara sexo com sentimento, não estou dizendo que ela ama você, mas algum sentimento ela vai entregar. No mínimo gostar de você. Você está gostando de um cara para transar com ele e ele está só transando com você sem gostar de você, cara. Você tá trocando uma pedra de ouro por um saco de areia. Você vai sair perdendo. Então elas ensinavam as filhas a conseguir do homem sexo com sentimento. Ensinando as filhas a o quê? A serem amáveis, a serem gostáveis. O homem, cara, ele sempre vai ter que ser gostável se ele quiser transar. É uma habilidade que você precisa, você é obrigado a desenvolver. Então é por isso que eu tô dizendo pra vocês que, generalizando, os homens têm mais poder do que as mulheres, cara. Porque mesmo que ela tenha facilidade e contatos em abundância, ela só tá tendo hoje em dia, as mulheres modernas só estão desenvolvendo uma única habilidade,
que é a habilidade de conseguir um saco de areia, de conseguir sexo do homem sem sentimento. O homem não, cara. O homem é mais difícil para ele conseguir opções. Porque justamente quando ele for procurar uma mulher para se relacionar, ele tem que fazer ela gostar dele. Então é mais difícil conseguir garimpar ouro do que encontrar um saco de areia. Fez sentido? Então tamo junto e até a próxima.